Coisa que eu tenho falado para vocês recentemente nos vídeos anteriores é sobre o preço do relacionamento moderno, entendeu? Então eu decidi colocar nesse vídeo aqui quais são os impostos especificamente que você acaba pagando, entre aspas, ao entrar atualmente numa monogamia, tá? Inicialmente eu quero trazer para vocês aqui alguns números do site OnePoll, que é uma empresa britânica de pesquisa que entrevista as pessoas e tal. E eles entrevistaram 2.000 mulheres e perguntaram para elas sobre plano B, se elas teriam um homem como plano B, mesmo estando num relacionamento, num casamento, o que quer que seja, tá? De 2.000 mulheres, 43% delas têm um plano B, mesmo estando num relacionamento, caso ele acabe. De cada 10 mulheres, 8 delas estão em contato com o plano B, segundo essa pesquisa, tá? 15% dessas mulheres disseram que elas têm mais sentimentos pelo plano B do que pelo homem atual, do que pelo principal, entre aspas, né? A cada 5 mulheres, uma delas já admitiram que o plano B é amigo do marido ou do namorado dela, tá? De 10 mulheres, uma delas assumiu que o plano B já revelou para elas que é apaixonado por elas, tá bom? E também 50% dessas mulheres disseram que o marido delas conhece o homem que é plano B. Não necessariamente é amigo, mas conhece ou pelo menos ouviu falar. Então eu queria trazer para vocês esses dados iniciais. Eu subi ele aqui na tela no canto aqui, na edição, e vou deixar o link também para vocês abaixo. Tá? Então inicialmente eu quero comentar para vocês um pouco sobre a introdução. Referente àquele caso do camarada das curtidas especificamente, ele me retornou e ele resolveu com a garota dele o problema, tá? Ele disse pra mim, eu vou até ler o e-mail dele aqui pra vocês, o trechinho que ele mandou pra mim hoje cedo. Ele fala o seguinte: fala meu brother, o vídeo hoje eu vi que você citou umas paradas que falamos no dia da consultoria, massa. Vou te falar que, como eu falo com meu parceiro aqui, entre parênteses, eu dei um Beto Carreiro nela. Aquela chicotada, lembra disso? Tu é mais novo, e ponto. O que eu quero dizer com isso? O cara tem que falar que não curte a parada, que não vai tolerar e ponto. Morreu o assunto. Dei até um confere aqui e surtiu efeito, ou seja, não tem mais curtida e nada. Penso que a parada tem que ser dita, aquilo que te incomoda. E se a mulher te respeita, gosta de você, por mais que ela fale de controle e machismo, ela vai entender. Lembro que também falei pra ela, então é de boa, uma mulher que eu já peguei, eu ficar curtindo foto dela sem malícia? E ele disse que isso é uma coisa que pode ter surtido efeito, que pode ser válido. E eu sugeri isso também para um cara de uma outra consultoria que eu fiz, porque a namorada dele é bem feminista e ela também tinha essa ideia de liberdade infinita, né? De poder usar a roupa que ela quisesse, falar o que ela quisesse, se comportar como ela quisesse nas mídias sociais. E ela também tinha essa ideia de que a mulher podia se vestir de qualquer forma para sair em público, mesmo estando com o namorado. Ele criticou esse comportamento. E ela não concordou com ele, obviamente, achou machismo da parte dele, né, como sempre. E o que eu disse pra ele foi o seguinte, fala pra ela assim, cara, imagina que o marido tá andando com a esposa e com uma filha ou um filho pequenininho no calçadão na praia. Será que essa esposa ia gostar que uma mulher estivesse vestida dessa forma na frente do marido dela? E isso foi uma coisa que despertou nela um gatilho que ela raciocinou e parou pra pensar e falou, bom, se eu tivesse no lugar dessa esposa, eu não ia gostar que tivesse uma mulher exposta assim de maneira vulgar andando na frente do meu marido. Isso serviu para ela ter empatia por isso e se colocar no lugar do cara. Beleza? Então é uma dica para vocês também. Inicialmente, o que eu quero dizer sobre relacionamento, o que eu considero, rapaziada, é o seguinte, cara. Para um homem entrar numa monogamia, para mim, ele precisa ter o primeiro requisito, que é a habilidade de ir embora antes de entrar. É a capacidade de dizer não. Tá certo? Então, assim, um dos problemas quando o cara ele tem uma namorada, cara, é porque ele já entra da forma errada. E, consequentemente, isso daí é a receita para o desastre. Quando o cara ele entra na monogamia, normalmente, por falta de opção. Não porque ele tem opções, entendeu? Por uma falta de opção, ele acaba aderindo à monogamia. É aquilo que eu digo. O homem aceita, na maioria das vezes, namorar por necessidade. É a maioria dos homens. O Rolo Tomassi ele diz isso, né? Se você tem uma, você já está no lucro, considerando o contexto atual do mercado sexual, que no geral está bem desfavorável para os homens medianos, tá? Então, especificamente, o que ele tem que ter? Amadurecimento, o que eu quero dizer com isso é com o tempo, né? O tempo vai trazer esse amadurecimento para ele. Uma coisa que é meio consenso na Red Pill é que para o homem, tá, é mais indicado para ele decidir namorar, casar, o que quer que seja, principalmente após aí 30, 35 anos, tá? Que é quando o cara ele já atravessou aquilo que a gente estava falando na live, por exemplo, né, ontem no canal do Júnior, sobre a fase do guerreiro, beleza? Que é quando você deve estar mais focado para se dedicar no seu desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, rapaziada, eu me refiro aqui principalmente a estudo, trabalho e treino. Quando a sua cabeça tá boa e você tem energia para investir seu tempo e sua atenção 100% nisso, cara. E os dramas, às vezes, de um relacionamento, tá?
ou até a conturbação desse relacionamento, esses altos e baixos, podem acabar comprometendo o seu foco e sua disciplina. Às vezes você tem uma briga, às vezes acontece isso, esse negócio da curtida com a sua namorada, você tem uma prova no dia seguinte, cara. Isso pode atrapalhar seu raciocínio, tá? O outro ponto que eu digo também é sobre sinal de escolha. É o cara ter desbloqueado o sinal de escolha, porque é um belo indicativo de que você já está, teoricamente, avançado no investimento pessoal, que você tem, de certa forma, uma mentalidade abundante, putativa, uma mentalidade abundante abstrata, perdão. O sinal de escolha é um bom indicativo de que você tem um sex appeal legal, tá certo? De que você não está na mentalidade escassa, pelo menos não como antes. Outro tópico aqui é o que eu sempre digo, a habilidade de ficar sozinho, tá? Se você não sabe conviver consigo mesmo, com a sua companhia, você sempre vai estar dependente de amigos ou de mulheres para você se sentir bem, para você se sentir agradável, tá? Para você curtir um momento, digamos assim. O próximo é independência. Independência no sentido de que você, no mínimo, quando eu falo independente, não quer dizer que você já saiu de casa, alguma coisa assim. Não, quer dizer principalmente, cara, que você tem um trampo e você não tem dívida, cara. Que você consegue ter uma graninha para você curtir. Se você quiser comprar uma roupa para você, se você quiser, sabe, almoçar num lugar diferente, fazer uma viagem mais simples até, entendeu? Se presentear, digamos assim, comprar alguma coisa que você curte, você tem condições, você tem dinheiro no seu bolso, do seu trabalho, pode ser um emprego comum, para poder curtir a vida dessa maneira, tá bom? E o último é o respeito próprio, cara, que é justamente todos esses anteriores vão te dar o respeito próprio, que vai te dar a capacidade de dizer não e sair de um relacionamento que não está sendo justo para você. Tá bom? E agora eu vou entrar para vocês aqui nos tópicos em si, sobre o que eu considero que são os impostos de um relacionamento moderno. A principal diferença, rapaziada, sobre o que existe atualmente, se a gente comparar com o passado, é que hoje existe o que eu chamo de, o que o Rollo Tomassi chama, né, nós chamamos de hipergamia aberta. O que é a hipergamia aberta, cara? A hipergamia aberta é justamente quando a mulher tem comportamentos durante o relacionamento fechado que ela tinha antes do relacionamento fechado para atrair homens, tá? Ficar curtindo fotos de homens no Instagram, as fotos que ela posta às vezes, ficar reagindo a stories, comentando a stories, comentando a fotos de outros homens também nas mídias sociais, entendeu? A forma que ela se veste, os lugares que ela frequenta principalmente, tá? O mulherismo, ele trouxe esse movimento de libertação para as mulheres e também o que eles fizeram, não sei se foi diretamente, acho que foi diretamente, tá? É conseguir libertar a mulher dentro do relacionamento, através do que a gente chama de hipergamia aberta. Ou seja, a mulher, a mesma estratégia que ela tinha para atrair homens, antes de ela entrar numa monogamia, ela mantém, se não toda essa estratégia completa, ou pelo menos boa parte dela, mesmo estando com um namorado, entendeu? Então é assim, cara, pô, você já tá namorando com o cara, pra que você vai continuar com esse comportamento que atrai mais homens, continua chamando a atenção de mais homens? Beleza? Então hoje, esse é um preço que você paga também, cara. Você vai ter a hipergamia aberta dentro do relacionamento. É uma das principais diferenças se você comparar com o passado. No passado, você tinha hipergamia fechada, entendeu? Hoje não. Hoje as mulheres, elas foram ensinadas pelo movimento mulherista, através da libertação, que elas podem ter hipergamia aberta. Na cabeça delas quer dizer que se você falar que ela não deve fazer aquilo, se você não concordar, você é inseguro e você é machista. Entendeu? Então é aquilo que eu falo para elas, se você falar para ela não curtir foto de um cara, você é machista. Se você falar para ela não se vestir dessa forma, dependendo do local, se ela não tiver com você, você é machista. Se você falar para ela não frequentar esses lugares também com as amigas dela, sem você, você é machista, você é controlador, tá? É o que a gente chama também de liberdade infinita, beleza? O primeiro tópico aqui, rapaziada, do preço que você vai pagar, o primeiro imposto, é a ambiguidade. É aquilo que eu disse, ela vai ter atitudes em que você vai ficar entre o desrespeito e a insegurança, entendeu? Será que se eu falar alguma coisa aqui, eu estou sendo inseguro ou ela está me desrespeitando? Como, por exemplo, o caso do massoterapeuta que eu falei pra vocês, entendeu? A mulher dele, de vez em quando, vai nesse cara e ela realmente tem problema nas costas e tal, e o cara é um profissional. Só que o cara fica com a pulga atrás da orelha. Teve um cara que comentou no vídeo, inclusive, que ele falou, cara, eu sou um massoterapeuta profissional e eu nunca fiz nada com ninguém, cara. Nunca peguei mulher nenhuma no meu consultório. Mas você fica nessa ambiguidade, cara. Porra, será que eu tô sendo inseguro ou será que ela tá me desrespeitando? Será que se eu falar alguma coisa, eu vou entrar no feminino, digamos assim, no polo feminino? Ou será que se eu falar alguma coisa, ela vai me respeitar, vai usar isso contra mim, ou eu aceito? Então você fica nessa ambiguidade, você entendeu? É como se você estivesse andando num campo minado dentro do relacionamento moderno, tá? Porque as mulheres têm essa ideia de que elas têm a liberdade infinita, que é o próximo tópico, que elas podem
fazer o que elas quiserem, que tudo vai ser machismo da sua cabeça, tá? Ela treinar com o personal trainer bombadão e ele ficar ajudando ela no agachamento e você não achar isso, e você achar isso ruim, achar isso um problema, é machismo da sua parte, como a gente já viu o Whindersson postando foto falando isso, entendeu? Aí o personal vai lá treinar com a sua garota, toca nela, o que quer que seja, se você diz algo, ele tá sendo machista e controlador, ou você tá sendo inseguro, tá? Ela pode postar a foto que ela quiser, exibir o corpo dela, vestir a roupa que ela quiser, o que justamente é um sinal sexual. Se você comentar alguma coisa sobre isso, você está sendo tóxico, você está sendo controlador. Ela tem que ter liberdade infinita. Qualquer coisa que você tenta utilizar para justamente oprimir, sim, a hipergamia, ela era mais oprimida. O feminismo fez o quê? Libertou as mulheres sexualmente, consequentemente libertou a hipergamia. A hipergamia ela era mais controlada. Porque é o que eu digo, cara. Aí você fala pra mim, mas por que a hipergamia do homem sexual não é tão controlada assim, né? Sei lá, o homem pode andar sem camiseta. E isso entra dentro do que a gente fala, cara, sobre o micro. Sobre o micro e sobre o macro da biologia humana. O homem, ele é um objeto de sucesso. A mulher é um objeto de sexualidade, cara. O homem, ele não tem a beleza como um capital social muito relevante, entendeu? Então é diferente, cara. Você não tem que amortecer a sexualidade do homem nesse sentido, entendeu? Amortecer o fato de o cara que ele vai ter várias opções de pegar quem ele quiser. Isso é pra pouca parcela de homens. A maioria dos homens você não tem que se preocupar com isso. Porque para o homem conseguir acessar o sexo, ele precisa ter performance. Para a mulher acessar o sexo, ela tem que parar de resistir. Então, quando você abre muita hipergamia, teoricamente, essa mulher vai ter que resistir mais ainda, porque ela está sendo mais assediada. Tá certo? Então, a liberdade infinita é um problema. O próximo, rapaziada, que eu digo para vocês, que é um imposto que você paga, é o sinal de escolha, cara. A sua mulher, eu já disse isso, ela sempre vai mandar sinal de escolha para outros homens. Entendeu? Não tem como você impedir isso daí. Ela pode se respeitar você, mas consequentemente ela sempre vai mandar sinal de escolha para outros homens. Faz parte disso, faz parte da natureza feminina, que ambos, masculina também, nenhum dos dois é monogâmico. Então a sua mulher vai sentir atração por outros homens e vez ou outra você vai pegar alguma coisa suspeita. Talvez pode ser ela olhando para um cara, talvez pode ser ela conversando com um cara com um pouco mais de simpatia, digamos assim, na sua frente, entendeu? Pode ser às vezes você pegando uma mensagem um pouco mais suspeita no celular dela, você vai lidar com hipergamia, rapaziada, não tem o que fazer, cara, entendeu? O próximo são os orbitadores, que é o que eu destaquei pra vocês no comecinho do vídeo, cara. É o que eu falo pra você, rapaziada, entendeu? É o seguinte, se você tem uma namorada, é muito provável que ela já deu um chapéu em você, ou que no mínimo ela tenha orbitadores, tá certo? Preparados ali esperando você vacilar, cara. Então, se ela não te deu um chapéu, no mínimo ela tem um plano B. Como a gente percebeu ali que de cada 10 mulheres, 8 assumiram terem um plano B. É muito provável que, ou se você, atualmente, principalmente, rapaziada, considerando o contexto que eu disse, de mídias sociais e hipergamia aberta, entendeu? Se você não tomou um chapéu, cara, no mínimo sua namorada tem um plano B, um orbitador no celular dela. Se você pudesse ver as coisas que ela tem no celular dela, você ia ficar bem decepcionado. Provavelmente, não estou dizendo todas, mas provavelmente, cara. Essa é uma diferença, rapaziada, sobre o que eu digo, entendeu? Quando você compara com os relacionamentos do passado. A mídia social fez toda a diferença, tá? Porque, por exemplo, cara, se você fere o ego de uma garota, eu conversei com um cara ontem que ele brigou com a namorada dele, tá? Em agosto agora. Perdão, mês passado, né? E aí ele feriu o ego dela, cara. O que ela fez? Ela mandou mensagem pro ex-namorado dela lá. Só que assim, não foi sinal de escolha. Ela queria deixar o cara como um muleta emocional. Porque assim, o cara, ele é muito blue pill. E quando eles terminaram, foi um puta de um vacilo que ele teve com ela. Ele entrou num feminino forte, ela sabotou o relacionamento, sabotou o sexo, traiu ele. Então assim, na minha opinião, ela não vê ele como um cara ofensivo. Ela só vê ele como um muleta emocional. É claro que isso não é garantido, né? Que ela só queria conversar com ele pra cicatrizar o ego dela com esse ex. Pra se sentir desejada por ele, essas coisas, entendeu? Porque durante a briga deles, do relacionamento novo dela, o namorado feriu o ego dela, entendeu? Então é o que eu tô dizendo, cara, pra mulher é muito fácil, pro homem não é assim. Mas esse homem, o homem pode usar a mídia social também. Facilitou pros dois? Sim. Mas, cara, não tem como você comparar com o imperativo feminino, o imperativo masculino. Pro homem conseguir fazer alguma coisa, cara, ele vai ter que ter performance, cara, ele vai ter que ter iniciativa, ele vai ter que atuar, ele vai ter que desbloquear o sexo. Pra mulher fazer alguma coisa, ela tem que parar de resistir, cara. É só isso que ela tem que fazer, parar de resistir. Se ela quiser tirar um chapéu, quiser... Cara, é o que eu tô dizendo. Considerando hoje as mídias sociais, é muito provável que ou você já tomou um chapéu ou alguma coisinha já aconteceu. No mínimo, um plano B ela tem. É bem provável. Claro que não tem como você dizer que 100% são. A gente percebeu ali que 80% delas, segundo essa pesquisa. Eu já falei pra vocês muito desse número, é 20, 80, lembra? Então é muito provável, cara, que
pelo menos como essa pesquisa diz, 80% das mulheres têm um plano B, cara. Mesmo estando num relacionamento com você, se ela já não te deu um chapéu. E o último tópico é justamente o que eu disse, é a mentalidade abundante passiva. Que hoje, com a hipergamia aberta, que as mulheres têm essa ideia na cabeça delas, que elas podem ter a liberdade infinita para fazer o que quiser. Entendeu? No relacionamento. Se você controlar, é malícia da sua cabeça e machismo da sua parte. Entendeu? Isso somado à mídia social, cara. E você ainda soma, de certa forma, que as mulheres às vezes não devem considerar a opinião de um homem, a última coisa que ela deve levar em consideração, graças ao feminismo. Considerando essas três coisas aqui, a rivalidade das mulheres entre os homens, beleza? A hipergamia em aberto e as mídias sociais, cara, isso aqui é a receita pro desastre. E como eu expliquei, pra sua garota fazer alguma coisa contra você, ela não tem que mais sair de casa, se expor, se vestir, entendeu? Se colocar num contexto ali de socialização para ser abordada. Ela tem que parar de resistir. É só isso que ela tem que fazer, cara. A mídia social deu acesso a isso pra ela. Por isso eu digo pra vocês, mas o homem também. O homem não é a mesma coisa. O homem não tem que parar de resistir. O homem tem que atuar, ele tem que performar, ele tem que ir pra cima, ele vai ter que chavecar, ele vai ter que chegar na mina, ele vai ter que trocar ideia, ele vai ter que fazer acontecer. Pra mulher não. Pra mulher é muito mais fácil. É só ela parar de resistir. Entendeu? É aquilo que eu disse. No micro, a mulher é ela que tem o óvulo e é ela que recebe os espermatozoides. É ela que seleciona o espermatozoide. No macro é a mesma coisa. É ela que seleciona o homem. É ela que para de resistir, entendeu? E aceita o cara que ela vai decidir se relacionar, tá bom? Então é o que eu disse pra vocês, cara. Comparado com o passado, a mulher ela tinha que sair de casa, entendeu? Ela tinha que se colocar, se expor. Hoje não. Hoje, através das mídias sociais, ela não precisa fazer mais nada. É só ela deixar de resistir que ela vai ser abordada por um homem, alguma coisa do tipo, beleza? Então espero ter ajudado vocês com esse vídeo, deixe aí a sua opinião sobre o que você acha, tá bom? Esses são os impostos que você paga ao entrar num relacionamento moderno, que é o que eu disse, é o preço que você paga, irmão. Se você quer entrar, beleza? Normalmente isso aqui é um pacote que você vai ter que acabar lidando com ele.